Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. Hoje que vamos ter um programa super cheio. É verdade, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa. Estamos então aqui hoje para falar da nova minissérie que estreou aqui na Curiacos TV. Cada momento temos uma rubrica. Temos uma rubrica e ainda temos a convidada a receber Elizabeth Teixeira, especialista em liderança feminina e mais coisas, portanto não vamos já aqui a mulheres, encher esta parte porque temos que passar já. Vamos já, hoje é tudo a correr. Sempre a Estão correr. preparados? Então vamos lá. Conhecer então a guionista e duas atrizes. E vamos passar um vídeo para ver. Bora. Vamos lá ver como é que foi esta série. Nós temos que conseguir pelo menos uma foto de jeito. Anda lá. Tu até tens noção que o Fred vai estar na fotografia, portanto nunca vai ficar boa. As meninas já acabaram. Vamos lá despachar. Lembra-se onde é que temos estado aqui a 30 minutos? É já. Tomás tem razão, não nos podemos atrasar. Vá, sorriam, já sabemos que sou eu que vou ficar bem na foto. Então vamos dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje, que têm cara conhecida, não é? Mas hoje têm outro papel. Temos, exatamente. Começamos com a guionista Catarina Gonçalves, não sei se se lembram dela. Jamais. Catarina. Provavelmente conhecem a Catarina sem o Gonçalo. Pois era, a Catarina Medeiros, a açoriana do Exatamente. programa. Já não me lembrava Ela disso. estava sempre a falar açoriano. Mas eu não Era. lembrava disso. Porquê? Sempre. Porquê, Não Catarina? sei, não sei. Ela achava graça. Achava que piada. Tinha talento, mas não tinha nenhum. E depois temos duas atrizes, temos a Inês Galvão. Olá, Olá, seja muito bem-vinda. E a Marta Glória. Também costuma ter algumas rubricas aqui no nosso programa para nos pôr a fazer exercício. Eu não só, eu não verdade, só. não é? Inês? É verdade. E a Marta Glória. Olá a todos. Olá. Que já esteve presente em algumas minisséries como figurante, mas desta vez tem um papel mais importante. É verdade. Então quem é que quer começar a falar? Não sei, se calhar a Catarina. Catarina, porquê? Porque és a guionista, não é? Deste lado, sabe que nós temos que fazer perguntas. Eu sei. Mas podemos ir de férias, olha, hoje E fica como é uma conversa, tens de desenvolver. Ok, desenvolver o quê? Então, como te ocorreu esta ideia deste filme, desta minissérie, em que te baseaste? Então isto foi um bocado de repente, veio a ideia à cabeça e foi um bocado baseado na experiência que tanto eu como a Inês, também crescemos juntas, tivemos com algumas pessoas que faziam mais de perto parte da nossa vida e que aos poucos também foram-se afastando. Então é um bocadinho sobre isso, sobre as escolhas que as pessoas fazem, as decisões que tomam e como há sempre uma segunda oportunidade e como é que se pode, através, infelizmente, de alguma tragédia, de como é que se pode retomar a vida. Então a inspiração veio um bocado de várias vivências. Portanto, nós vimos aqui um grupo de amigos, não é? Pronto. Já tivemos aqui o primeiro episódio, não é? Portanto, quem esteve atento já viu, mas quem não esteve atento também não Pode vamos ver, pode ver no não vamos, YouTube, não vamos pode aqui ver ser isso. spoiler, não vamos Voltar mostrar atrás, não é? Na box. Mas então foi aqui baseado amigos que depois cada um vai seguindo a sua vida e às vezes algumas coisas correm bem, outras não Sim, correm bem. não é um grande spoiler se dizer, porque é a base de toda a história. Eles são 5 amigos, crescem juntos, um deles morre, que é o Fred, isso também está no trailer, por isso também não é spoiler. O Fred morre e passados 7 anos da última vez que se viram, reencontram-se e vemos, em cada episódio vamos conhecer uma história, vamos ver o que é que aconteceu a cada pessoa, o que é que os fez chegar àquele ponto e se vai ou não mudar a sua decisão em relação à sua vida. Então cada episódio vai ser um bocado diferente, vai ser cada uma das perspectivas para saber o que é que verdadeiramente aconteceu nas suas vidas. Muito interessante. Então e como é que foi escolhido aqui os atores? Pronto, a Inês foi fácil. A Inês foi fácil, pronto. A Inês faz Teresa, que é um bocado quem ela é na vida real. Teresa. Então quem é a Teresa, Inês? Teresa Já está irritada. Está. Não devias ter falado ver. Não, mas a Teresa no fundo reflete um bocadinho o papel daquela amiga que está sempre à espera que eles voltem. Passa a expressão. Não desistam, Estejam amigos. juntos, Sim. não é? Que continuem a ser amigos e Sim. a apoiar uns aos outros. Exatamente. Tenta ser ali um elo de ligação entre todos os membros e não desiste. No fundo é um bocadinho este valor que nós temos de ter um bocadinho uns com os outros, é não desistir uns dos outros, independentemente das escolhas, não deixar de lutar por aqueles que nós amamos.
Muito bem. Não chores, não é agora para chorar. Não chores, é muito emotivo. Eu acho que não, tens que ver o primeiro episódio. Oh, mas só esta explicação já sei que vai puxar pelas emoções. Já sabes. E o que é que foi mais fácil e foi mais difícil nesta personagem? Porque apesar de ser baseado aqui no que a pessoa se calhar é ou se imagina a ser, há sempre coisas que são difíceis, fáceis de fazer e representar, e há coisas que não são tão fáceis. Na personagem da Teresa, especificamente. O mais Mas já não é a primeira personagem, pois não, Inês? Ela é muito famosa. Já. Já é muito corrente das minisséries. Não, não é. O mais fácil na personagem da Teresa, talvez aquilo um bocadinho que a Catarina disse, porque acaba por incorporar alguns valores que eu já tenho. Já tento, durante o meu cotidiano, durante o meu estilo de vida, mantê-los, segui-los. A questão de estar lá, de lutar, de tentar fazer o melhor pelos outros. O mais difícil, lembro-me de uma cena, que eu não posso falar sobre ela. Pronto. Então, Mas Exato. não posso dizer, não é uma não, coisinha? não tenho que esperar até o último episódio para ver. E foi uma cena, foi uma cena É o mesmo último que... episódio, portanto tem que ver tudo Sim, até ao fim. foi no último episódio. Foi uma cena que puxou ali um bocadinho mais de soro. 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 Foi soro. Mas o soro real, deste Soro. caso foi real. Soro. Soro é para fazer lágrimas. Sim. Mas desta vez tu não precisaste. Ninguém tem que saber, ninguém tem que saber. Ninguém tem que saber. Ninguém Foi tem tudo que soro. saber. Foi tudo soro. E depois como é que é o feedback que a pessoa faz, não é? Mas depois vê-se. Pois, não é fácil ver. Há bocadinho estavam a perguntar se era fácil ver. Não é Por fácil. exemplo, vimos aqui há bocado vocês ali, a Marta tirar uma também, foto. estão ali a tirar foto, ali naquela brincadeira. Para além do meu bronze natural. Foi um bocadinho difícil ver-me, mas eu sou um bocadinho crítica para mim própria, nesse sentido. Mas acabar por ver algumas coisas... Ou seja, é como se esta história fosse alguma esperança para mim própria, em alguns aspectos. Então, pronto, é isso. Portanto, Vamos ficou ver. aqui. Não vou. Meu Deus. Não vou. E locais, onde é que se passa aqui esta ação? Então isto tem muito lado. Em muitos lados. Demasiados. As minisséries já nos habituaram a boas paisagens, boas casas, aqui e ali, encher o olho. Então isto foi várias coisas. A série, e vimos um bocado disso, da realidade, há sempre um local que é o local deles, que é aquele parque. Então muitas cenas importantes, ou a maioria das cenas em que são os 5 amigos, passa-se nesse local, porque é o passado, é o presente e é o futuro deles, assim por dizer. E depois passa-se em vários sítios, nós gravámos em muitos sítios, batemos o recorde, fomos... Para conseguir cada personagem ter o seu Sim, porque sítio. cada personagem tinha que ter a sua casa, do passado e do presente, não é? Porque vemos o crescimento deles, a casa de família, e depois acabamos por ver a mudança. Também gravámos em algumas faculdades, em alguns restaurantes. Fomos por um bocadinho por todo o lado, assim por dizer. E podemos saber alguma coisa antes ali de falarmos com a Marta, porque nós temos outro vídeo ainda para ver da Marta. Tcharará. Podemos saber alguma coisa sobre as outras personagens, que são rapazes, não podemos convidá-los, não é? Mas o que é que podemos saber sobre os outros aqui deste grupo? Então, são 5 amigos. Temos a Teresa, que é, assim por dizer, a adulta, a responsável, a cola deles todos. É uma maneira de se dizer. Temos a Beatriz, que é a Marta que representa, que... Beatriz já falamos, vamos aos pronto. outros. Então, vamos aos explica outros. quem é que ela Pois é. ela já fala, ela já me conta assim. Depois temos o Tomás, que é feito pelo João Carvalho, que é um bocado revoltado com a vida, com algumas situações que viveu, e que aquilo que mais, entre aspas, odiava na sua vida é o que vai acabar por levar para o seu futuro e para a sua Vai família. acontecer na vida dela. Sim, e depois também temos o Pedro, que é feito pelo Rafael Pina, que é o divertido, o espontâneo, está tudo na boa, vamos com a onda do grupo. E depois temos o Fred, que é feito pelo Mário. Pronto, E já sabíamos uma Que parte. pronto, o futuro não é muito, mas é também o conselheiro, assim por dizer, em todos os momentos, todas as personagens precisaram que ele estivesse presente, que ele aconselhasse. Ele era também o amigo que estava sempre lá, mas que acabou por deixar algumas lutas vencê-lo. E é isso que depois vamos descobrir. Mais, se calhar, é perigoso dizer. Está aqui muita curiosidade. Eu acho, como porque hoje não temos assim muito tempo, não é?
que se calhar podíamos já ver o outro vídeo. O que é que Olha, achas? eu acho que sim. O que é que achas, Marta? Pode ser? Pode ser, Marta. Preparada? Queremos falar contigo. Sabes Marta. o que é o vídeo? Ah, Então vá, bora ver o vídeo. Mãe, eu não te liguei para ouvir a mesma conversa de sempre. Eu liguei-te porque recebi uma notícia hoje. Então, o que é que se passa? Lembras-te do Fred? O Fred? Sim, claro. Como é que me poderia esquecer? Conheço-o desde que era pequenino. O que é feito dele? Bia, o que é que se passa? Bia? Mãe, o Fred, ele morreu. Filha, como assim? O Fred? E agora está aqui um silêncio no estúdio. Não sei como é que vamos passar. Marta, como é que foi fazer esta cena? Então, esta cena foi um bocado, não é, complicada, porque eu tinha que estar a dizer à minha mãe aquela notícia que eu tinha recebido. Não foi nada fácil, mas acho que até correu bem. E é fácil transmitir isto? Foi. O que é que se pensa para fazer uma cena como esta? O que é que se pensa? O que é que se sente? O que é que... Não sei, quando eu estava a fazer a cena tentei-me pôr um pouco no papel da Beatriz, não é? Na pele dela, mesmo como se, sei lá, isso já tivesse acontecido comigo, então, não sei, tentei-me focar nisso para tentar realmente passar essa sensação de estar triste e perdi um amigo. E é isso. Puxar as emoções, não é? Sim. Então, como personagem principal, como é que foi? Muita pressão? Foi muito desafiante? Sim, foi um bocado desafiante, não é? Porque lá está, nunca tinha feito assim um papel principal, dizendo assim, não é? Só tinha feito pequenos papeizinhos de figurante. Mas foi bastante interessante a experiência, gostei. Queres mais? Próximo. Um próximo. Já Próximo. parei. Está aqui dito mais um em próximo. televisão, a guionista Catarina, se calhar compartilha com os seus colegas e arranja mais um papel para ela. Quem sabe já não tenho. Quem sabe? Quem sabe já está preparado mais umas cenas assim, não é? E então o que é que nós podemos esperar? As pessoas podem esperar, vão ver este drama, o que é que podemos saber mais? Estamos aqui a tentar puxar, mas não está fácil, não é? Estamos aqui a tentar Não podem sacar, saber tudo. sacar Não e podem está só fácil. Coisa, destapar aqui um bocadinho o véu. Então, podem esperar, eu espero lágrimas. Lágrimas. Acho que sim, pelo menos eu O que é que vi. devemos saber, dizer-nos já do primeiro episódio? Porque pronto, já passou. Também já passou. Primeiro episódio, então, centra-se à volta da personagem da Marta, que é a Beatriz. Portanto, esta cena, quem não Foi desse viu pode episódio. ver. Sim. Foi do primeiro episódio. Então, todos os episódios vão centrar muito na onda de presente, passado, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Então, vamos ver como é que a Beatriz tomou, neste primeiro episódio, algumas decisões que a levaram ao nível onde ela estava agora, tudo o que é que aconteceu no seu passado, que influenciou o futuro, e vamos ficar ali no final a pensar, ok, isto aconteceu, o que é que ela vai fazer agora? E isto vai ser em todos os episódios até chegarmos ao último. Ao último já vamos começar a desvendar um bocado o que é que realmente... perceber a ligação entre tudo, o que é que realmente aconteceu entre todos, realmente aconteceu ao Fred, não é? Porque não morreu do nada, o que é que lhe aconteceu também. E vamos saber um bocado dessa Portanto, parte. começamos a saber que há aqui um amigo que morre, mas não sabemos O porquê. Isso porquê, é só no- como, o que é que aconteceu, isto tudo. Sim, depois no final vamos, claro, não vamos dar spoilers, vamos perceber o que é que aconteceu e depois vamos perceber como é que essa situação, esse acontecimento influencia todos os outros. Em cada episódio é assim uma pequena exploração do mesmos dias, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro episódio que decorrem durante 3 dias, sempre os mesmos, mas nas perspectivas diferentes, e depois o quarto é o quarto episódio, é o final, vamos descobrir depois o que Quem é que vai achamos acontecer. que vai ser o público-alvo aqui desta minissérie? É assim, eu espero que toda a gente... Pronto, sim, eu não claro, sei. claro. Eu Mesmo não que todos vejam, mesmo que não gostem, digam que sim, digam que não, é bom, é mau, têm que pelo menos ver para dar opinião, não é? Mas
acho que, em primeiro lugar, aqueles para quem a série foi escrita. Assim, para pessoal Para mais... pessoal mais jovem, pessoal que às vezes decide certas coisas e às vezes é preciso pôr em perspectiva aquilo que é ou não decidido e como é que isso pode ou não influenciar a nossa vida no futuro. Por isso acho que é um bocadinho para todos. Claro que tem um certo ar um bocado mais juvenil, porque passa-se nessas idades mais juvenis, mas todos com assuntos mais profundos. Vamos abordar um bocado de depressão, burnout, vamos abordar como é que o divórcio afeta ou não afeta os filhos, abordar como também as amizades, a faculdade, as escolhas que a pessoa toma, as drogas, como é que isso tudo influencia. Portanto, vamos para ter, agora. vai ser aqui uma salada quase de frutas, muito junta, não é? De muitas coisas que aqui muitos jovens têm que decidir, não é? Ou muita gente que está a começar a sua história de vida, é isso? Exatamente, mas também para aqueles que não são já tão jovens, ou um bocadinho jovens mais avançados, também pôr em perspectiva, porque, ok, estamos a retratar uma história mais juvenil, assim por dizer, mas para eles passaram 7 anos, para outros passam 20, passam 30, passam quantos anos e a pessoa ainda pode tomar a decisão. Então é um bocadinho sobre isso, sobre como é que podemos mudar as nossas decisões e as nossas escolhas. Muito bem. Inês, mais alguma coisa? Não, depois deste grande discurso aqui, organista, ela disse que não ia falar muito. Por nós. Pôr a falar. Não, mas é dizer que, apesar. Pronto, é só para não dizerem que eu só falo mal. Tenho aqui muito orgulho desta minha amiga. Ela provou mais para eu dizer isto. Não, mas é a maneira como ela está a refletir algo que acaba por tocar às duas, mas ela teve essa coragem de querer tratar e de querer passar a mensagem. E eu acho que é algo que nós devemos valorizar. Então, olhar para esta série não só como é muito giro, aos sábados à noite, aos domingos, muito giro, mas Disponível no YouTube também. disponível no YouTube também, mas refletir um bocadinho sobre a mensagem e que não é tarde demais, por enquanto. Só que o título já estava ocupado. Marta, Acho que elas já disseram quase tudo, mas acho que a série é muito boa, tem uma boa mensagem de que a amizade é importante e as escolhas que nós fazemos têm um grande peso. Tudo o que a gente faz tem consequências, boas ou más, não é? Nós temos que as assumir. Bem, foi um gosto recebê-las, não é? Exatamente, muito Estamos obrigada muito às curiosas. três. Obrigada. Ainda não vi, portanto não posso... Todos os sábados e domingos, a que horas? Às 22 horas e depois disponível no YouTube para consumirem 24 horas por dia. Tudo seguidinho, assim. quiser. Seguidinho. Sim, às vezes gosta-se de fazer isso, já se vê tudo seguido. No sofazinho é que eu vi pouco. Aquilo, o E com intervalo os de lenços uma ao lado. semana. E com os lenços ao lado, porque pelo menos eu chorei, mas eu também choro facilmente, então não há Mesmo problema. a escrever e a saber o que é que vai acontecer. É isso que estávamos a comentar. Ela escreveu, ela viu a Eu gravar. chorei a mesmo escrever, assim, eu chorei a escrever, eu chorei a ver algumas cenas, algumas que se calhar outras pessoas conhecidas também participaram também, chorei a ver e quando voltei a ver depois de editado, voltei a chorar. Pronto, é isto. Mas eu também sou lamechas, vamos ver o resto. Pronto, é isto. Parabéns. Portanto, ficou aqui a sugestão de ver então esta nova minissérie, cada momento aqui na Curiacos TV, aos sábados e domingos às 10 horas. Da noite. Da noite, exatamente, de manhã não. E agora vamos receber a Nanisa com uma rubrica, preparar-nos para os casamentos que aí vêm. Exatamente, portanto, prepare-se já. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós hoje vamos falar um bocadinho sobre casamentos, como já foi dito. Só lembrar que eu sou a Ana Nisa, sou consultora de imagem pessoal. É muito importante nós termos consciência daquilo que vestimos, porque aquilo que vestimos também comunica aquilo que nós somos e ajuda a passar as mensagens que nós queremos aos outros. Então, é muito importante ter uma consciência daquilo que nós gostamos, quais são as cores que nós mais gostamos, eventualmente, se quiser, as cores que melhor lhe ficam, o estilo de roupa que gosta de usar, para, na altura de ir comprar e de escolher o look que vai usar, seja muito em linha com aquilo que você é e com as mensagens que quer transmitir aos outros. E estas regras também se aplicam para os casamentos. Normalmente, quando temos um convite de casamento, a maior parte das pessoas fica um bocadinho na dúvida e o que é que eu vou vestir e como é que vai ser, como é que as outras pessoas vão vestidas, como é que vai ser o casamento, se é formal, se é informal, se é na praia, se é no campo.
Todas estas informações surgem logo na cabeça das pessoas quando recebe um convite, ou pelo menos na cabeça das senhoras. E por isso eu hoje vou trazer aqui alguns looks e vamos falar um bocadinho sobre casamentos, agora nesta época primavera-verão. Então, algumas regras, embora eu acho que acima de tudo a pessoa se deve sentir bem com aquilo que veste e com a roupa que escolhe para o casamento. No entanto, há algumas regras e que é importante também sabê-las depois, se as quer aceitar e seguir ou não, é uma opção sua. Normalmente, quando os casamentos são de manhã, tendencialmente as cores são mais claras, as cores das roupas. Os vestidos não são muito compridos, à partida ali até ao curto ou ao midi. Normalmente de manhã não é recomendado usar vestido comprido, mas se o quiser e se o vestido tiver cores claras, por que não? Depois também outra coisa importante são os estampados. Ter o cuidado de ter estampados discretos, elegantes. As cores são bem-vindas, mas é importante terem em consideração também não ser uma cor demasiado chamativa, porque também não é o centro das atenções são os noivos. E, portanto, é importante também ter isso em consideração. E outra coisa muito importante, que às vezes as pessoas também têm dúvidas, o chapéu. O chapéu é recomendado que se use apenas em cerimónias matinais ou, no máximo, até às 4 da tarde. Depois disso já não é recomendado. À medida que o dia vai avançando e que a hora do casamento vai avançando, tendencialmente aparecem mais brilhos, aparecem mais cores escuras e os vestidos começam a ficar mais compridos. Eu acho que talvez estas pequenas regras são importantes falar delas e também pensar um bocadinho que elas existem e quando vai escolher o seu outlook, pensar nestas pequenas regras. Eu agora ia pedir para passarem então os estáticos que eu trago com as imagens, por favor, e algumas perguntas que é importante saber. Primeiro, qual é o local do casamento? Qual é a hora do casamento? Se o convite trouxer dress code, perceber o que é que significa e o que é que está por trás do dress code que está no convite, se é formal, se é informal, se é black tie, se é casual, pronto. É importante perceber se é cocktail, há muitos dress codes, depois nada como ir à internet e perceber qual é o significado do dress code. E qual é a proximidade, o grau de proximidade que tem com os noivos. Porque se é mãe do noivo, a conversa é uma. Se é madrinha, a conversa é outra. Se é irmã, já é outra reflexão para a escolha do seu outfit. Portanto, é importante perceber todos estes temas. A hora, o local, se há dress code e qual é o grau de proximidade com o anfitrião, com os noivos. Então vamos passar aos looks. Pronto, este primeiro look é um look que eu escolhi com alguma cor, mas discreto. É um vestido midi, com 3 cores, essencialmente, que é o branco, o verde, 2 tons de verdes e o roxo. Eu sugiro combinar ali com uma pochete roxa, que puxa ali ao vestido. E depois os brincos e as sandálias já a puxar ao verde do vestido. E trago uma recomendação, uma ideia de como utilizar o mesmo vestido, mas depois da festa, que é uma das coisas que eu acho que é muito importante. Tentar reutilizar os vestidos dos casamentos sem ser noutro casamento e ser numa outra ocasião. Num jantar mais formal, num evento da empresa onde trabalha, ou até para trabalhar, se tiver uma reunião assim em que peça uma roupa mais formal, por que não
usa o mesmo vestido com uma sandália já mais informal, com um blazer mais fluido, ali a puxar ao tom lilás, já não vai buscar o roxo, mas vai buscar o lilás, que combina perfeitamente, e depois uma mala ali a combinar também com o sapato. Não tem que ser a combinar com o sapato, neste look eu trago aqui a combinar com o sapato, dado que já há muita cor no vestido e no casaco. Continuando, uma outra solução, uma outra sugestão é este vestido. Este vestido é assimétrico no decote, é um vestido também um bocadinho abaixo do joelho e ele também dá para levar a um casamento, como dá para depois utilizar numa outra ocasião, sem ser no casamento. Aqui, portanto, do lado esquerdo tem a opção para casamento, com uma sandália mais de festa, com um salto fino, os brincos a condizer ali, a puxar ao tom do vestido, e a pochete também a fazer ali a ligação a todas as cores. Depois, já no ambiente de fora do casamento, pode reutilizar este vestido. Usa um blazer mais fluido, com umas sandálias mais informais, com uns brincos que são umas argolas, e já tudo é diferente e também fica muito bem. Continuando, também trago aqui uma outra solução para utilizar num casamento e no dia-a-dia. Num casamento com umas sandálias mais de festa e uma pochete também mais de festa, mas depois no dia-a-dia calçam umas sandálias mais baixas com um blazer mais fluido e está perfeitamente bem. Também estaria para um casamento, mas para uma situação mais informal. Continuando, também um vestido mais simples, não é? Ainda estamos aqui nos vestidos simples, já vamos passar aos vestidos mais sofisticados, mais compostos. Aqui sugiro um sapato branco. A pochete, lá está, não tem que condizer sempre com o vestido, com o sapato, aliás. Ele puxa, pelo contrário, ele vai buscar os tons do vestido. O que sugerimos aqui, a ligação entre a cor com os sapatos, são os brincos. E nós podemos brincar com isto. Portanto, a mala não tem que ser igual sempre ao sapato. E como veem, fica muito bem. Numa ocasião fora da festa, colocam um blazer azul, colocam umas sandálias mais informais e pode perfeitamente reutilizar este vestido. Outras sugestões aqui, vestidos que já são mais difíceis de utilizar no dia-a-dia, mas vestidos já um bocadinho mais formais, mas são outras duas opções também muito bonitas, vestidos midi, e que vai muito bem para um casamento. Continuando, e agora entramos aqui nos vestidos compridos, trago aqui duas opções. Aqui já talvez para tarde, sendo que tarde/noite, sendo que o das flores eu sugeria mais se fosse num ambiente mais de jardim, mais de campo, porque tem aqui o motivo floral. Mais uma vez, não tem que a mala ser igual aos sapatos. Pode perfeitamente puxar a cor do vestido, que como veem fica muito bem. Continuando, mais duas opções. Temos aqui um vestido, aqui num estilo muito romântico, já numa cor mais escura, mas tem aqui muitos folhos, é um bocadinho até sevilhano, diria eu, e pronto, combina com uns brincos, com a mala, ali tudo a puxar às cores do vestido, e depois corta ali com umas sandálias ali mais para o dourado, que fica muito bem. A seguir, do lado direito, desculpem, não falei do jumpsuit, que é também uma opção para um casamento talvez um bocadinho mais informal, mas muito a brincar aqui com a cor, com cores que o rosa e o verde ficam muito bem, e acho que também é uma ótima solução. E a seguir, por último, temos aqui dois vestidos mais para a noite, mais para um casamento mais formal, porque são vestidos mesmo de noite formal, cocktail, porque o formato do vestido é todo ele mais nesse sentido. E pronto, estas são as sugestões de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que consiga escolher o melhor dress code, o melhor outfit para esse casamento, e que se sinta muito bem no casamento e na festa onde vai participar. Até à próxima, muito obrigada.
E já nos despedimos também da Ananisa. É verdade. Isto é sempre Destas a andar. excelentes dicas, não é? É verdade, é verdade. Portanto, coloque em prática, isto é uma ajuda, porque quando chega a altura dos casamentos, o que é que eu vou vestir? Pronto, a Ananisa veio aqui facilitar. E assim aproveita depois para usar no seu dia-a-dia. E vamos receber a nossa próxima convidada. Mas antes, redes sociais, ao longo do programa vai passando, não é? Mas só aqui referir o Instagram Conversa.mulheres, Facebook Conversa de Mulheres e através do YouTube canal Curiagos TV consegue aceder às minisséries, mas também ao Conversa de Mulheres, programas completos para que possa rever e partilhar. E agora sim. E agora sim, vamos Sim. passar um separador para receber a nossa próxima convidada. Até já. E vamos receber aqui a Elizabeth Teixeira. Bem-vinda. Olá, Olá. Licenciada em Psicologia, formada em Coaching Psicológico, especialista em liderança feminina e que ajuda aqui muitas mulheres a terem resultados excepcionais, e eu gosto desta parte, sem comprometerem o seu equilíbrio familiar e pessoal. Ótimo. É verdade? é verdade, é verdade. Ou pelo menos tento, elas dizem que sim. Pronto, é isso, Portanto, acho é isso. que conseguimos. Fale-nos do seu percurso, de como é que chegou até aqui, como é que foi aqui o seu, resumidamente, pois o tempo é assim a correr. Ok. Bom, eu desde muito pequena tive sempre aqui uma coisinha, um bichinho de ajudar os outros. Não sei porquê, de onde é que vinha, mas às vezes até era mal interpretada, não é? Quando tomamos a iniciativa e as pessoas não aceitam muito bem. E então depois decidi enverdar aqui um bocadinho pela área da psicologia, portanto sempre foi algo que me cativou e que me foi chamando, porque realmente tinha esta componente comportamental. E levou-me realmente aqui à psicologia e fui desenvolvendo aqui algumas competências, alguns cursos, licenciaturas, mestrados, etc. nesta área, e sempre me fascinou muito ajudar o outro. Portanto, o meu percurso profissional começou numa instituição, numa IPSS, de pessoas com deficiência. Para quem não sabe o que é uma IPSS... É uma instituição particular de solidariedade social. Exatamente. Portanto, o que nós agora chamamos de organizações sociais. E rapidamente me apaixonei pelo público, portanto pelos jovens, que eles realmente são fascinantes. Eu nunca tinha tido contacto, na altura com 22 anos, desconhecia completamente esse mundo. E então achei que havia ali uma conciliação perfeita, não é? O ajudar, o estar sempre ali a ajudar, e sempre foi esse o meu objetivo. Portanto, além da minha profissão da psicologia, tinha sempre aquela coisa de ajudar uma colaboradora em alguma situação que ela necessitasse, sempre muito esta predisposição. E também senti sempre aqui uma insatisfação com o que é que eu fazia com o meu tempo livre. Portanto, sobrava-me imensas horas. Ajudava os outros e mesmo assim sobrava-lhe horas. Que bom. Sobravam muitas horas. E não estava satisfeita com as horas que lhe sobrava? Não estava satisfeita porque achava que era um desperdício de tempo. Por exemplo, eu ir para casa e estar sem fazer nada, ou deitada no sofá, ou não sei, fazia-me ali um pouco de confusão. E então achei que... E era importante eu evoluir profissionalmente e pessoalmente. Então fui investindo em várias formações, na altura muito ligadas então à área da psicologia. E comecei também a dar formação em horário pós-laboral. E cativou-me imenso também este mundo da formação. De ajudar outros a ajudarem outros. Exatamente, de transmitir conhecimentos e, acima de tudo, descobri na formação algo que eu não descobri ao longo do meu percurso escolar, que era muito, a formação era muito partilha. Não era tanto ensinar, mas era mais partilha de experiências. Portanto, eu levava conhecimentos, mas também trazia daquele grupo de pessoas muitas experiências de vida, desabafos. Coisas que resultavam ou não, não é? Exatamente, desabafos, porque muitas vezes para algumas pessoas a formação era um escape também, não é? Era a oportunidade que tinham, principalmente mulheres, porque os grupos sempre tiveram mais mulheres, e era a oportunidade de facto que tinham de fugir ali um bocadinho à rotina da casa. E algumas vezes eram mulheres que estavam o dia todo em casa, portanto eram as chamadas, como nós dizemos vulgarmente, as donas de casa. E então aquilo era ali um escape que elas tinham de partilhar, de alguém as ouvir. E eu achei sempre isso muito interessante. Às vezes, no intervalo, ficava a conversar com elas e dava-lhe dicas. Olha, mas tente fazer isto ou tente fazer aquilo, mas pura intuição.
obviamente sempre baseada na parte da psicologia. Aqui ainda a trabalhar na IPSS, Exatamente, não é? aqui Portanto, ainda sem este projeto Exatamente. que nos vem Portanto, falar hoje. foram não é? mais ou menos 14 anos, até que deixou de fazer sentido para mim, porque iam nascendo aqui alguns bichinhos a dizer: epá, e se tu ajudasses mais pessoas? Porque isto é tão pequeno e o mundo é tão grande e lá fora há tantas pessoas que se calhar precisam de mais. E primeiro, este pensamento que começou muito a pensar nas instituições, porque eu visitava outras instituições, via as dificuldades que até que as direções tinham a nível financeiro. Eu na altura depois fui progredindo também na própria instituição, portanto passando a patamares superiores até chegar à direção técnica. Fazia muitos projetos, muitos deles, graças a Deus, aprovados, também para a instituição, obviamente um trabalho de equipa, não é só meu, não é? E então pensei, e também porque tinha o meu pai e o meu irmão a dizer: epá, tens tantas competências, tantos conhecimentos, tu estudas tanto, gostas tanto de aprender, mesmo que não seja na tua área, porque é que não fazes algo teu, um projeto teu, algo que te dê ainda mais entusiasmo? E foi aí que, de facto, eu decidi então sair, ainda recebi alguns convites para dirigir para a direção técnica de outras instituições. Fui aceitando, mas sentia que podia fazer mais, porque o meu trabalho era sempre em ajudar, ou seja, diziam-me sempre: como sabe isto, olha, ajude-nos aqui, ou ajude-nos ali, olha, como é que fez isto, como é que fez aquilo. E então eu tinha em 2011 criado uma empresa que esteve sempre ali na gaveta, foi apenas para concorrer a um prémio, que na altura não ganhou. E então, mais ou menos. Em 2018 decide tirá-la da gaveta. Tirá-la da gaveta. Ainda estás aqui, estás bem, vive. Porque eu deixei, ou seja, eu não fechei a empresa, embora ela não laborasse, mas ficou ali na gaveta, não é? Fui adiando e pensei: bem, vou deixar realmente. Embora isso me causasse e demorasse ali algum tempo a decidir, porque eu sempre fui, ao contrário do meu pai e do meu irmão, mais destemidos, não é? Eu sempre fui: e se não corre bem, não é? Eu aqui tenho... Mais ponderada. Exatamente, eu até ganho bem, tenho uma vida maravilhosa, e se não corre bem. Mas o caminho faz-se caminhando, não é? Como eu costumo dizer, e portanto e foi correndo bem. Então, ali, depois de um processo que eu tive ali de acompanhar um familiar, decidi realmente tirar esse projeto da gaveta e foi sempre a pensar na altura ainda nas IPSS, portanto ajudar as organizações sociais que ajudam, não é? Exatamente, portanto ajudar muito as equipas a evoluírem no seu conhecimento, nas suas práticas, e criei então alguns workshops para chegar às instituições que felizmente tiveram sempre bastante inscrições, bastante adesão, um feedback muito positivo sempre das vertentes mais técnicas. Portanto, os workshops são e sempre foram muito direcionados para as equipas técnicas, para a direção técnica, para os órgãos sociais das instituições. Portanto, sempre no sentido de trabalhar aqui um pouco a liderança, não é? De melhorarem as suas práticas na organização, a sua forma de estar, a sua forma de lidar também, não só com as populações que atendem, porque são diversas, mas também com as equipas de trabalho, que eu notei também no meu percurso que havia alguma dificuldade a nível de relacionamento, não é? Exatamente, comunicação, e portanto também fui criando alguns temas dentro Havia necessidade. Mas hoje, além das organizações sociais, trabalha também aqui esta parte da liderança feminina, no feminino. Exatamente. Como é que surgiu esta situação específica para as mulheres? Portanto, neste percurso todo, as pessoas que eu fui encontrando eram sempre maioritariamente mulheres, não é? A vertente social está muito mais ligada ainda às mulheres. Já vemos homens, felizmente, mas vemos sempre mais mulheres. E então, como eu gostei muito, sempre também da parte da gestão, que foi uma indecisão que eu tive lá atrás, não é? Entre a psicologia e a gestão, então achei que poderia conciliar aqui as duas coisas, portanto trabalhar aqui a vertente comportamental ligada um pouco aqui à parte da liderança, que já vinha um pouco daquilo também da minha prática profissional e daquilo que eu fazia. E então achei também que a minha vertente da psicologia, embora tivesse algumas formações, cursos, licenciaturas, etc., precisava de incrementar mais qualquer coisa.
Então fiz formação em coaching psicológico, mais recentemente também em Inia Coaching, fui fazendo algumas coisas, algumas formações a nível de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, que também me deram mais ferramentas, para além daquelas que eu já tinha, para complementar aqui também a minha prática e a minha experiência. E então como é que uma mulher pode ter mais resultados sem comprometer a sua vida aqui pessoal e familiar? Então, parece muito difícil, mas não é. Então, quais são assim as dicas assim, que nos pode dar? Então, normalmente eu trabalho muito algumas estratégias que passam muito pela gestão de tempo, planeamento, a delegação de funções, por exemplo, a comunicação, a flexibilidade também a nível de trabalho. E também a vertente ou a visão de que uma líder não tem que andar a apagar incêndios, que é o que muitas vezes acontece, principalmente... Isso. Uma líder não tem que apagar incêndios, como assim? Ok. O que é que nós vemos muitas vezes? Vemos líderes a estarem por dentro de todos os assuntos, não é? E agora vão resolver este problema e daqui a bocado chamam-na ali e ela vai resolver, porque muitas vezes há muita esta tendência da microgestão, de só eu é que sei. Isto tem a ver também com as crenças... Está tudo centralizado na mulher, nessa líder, nessa chefe. Exatamente. Pronto. Tem muito a ver também com algumas crenças limitadoras, não é? Que é, só eu é que faço bem, ninguém vai fazer tão bem como eu, só eu é que sou capaz e, portanto, este tipo de crenças, que às vezes até são inconscientes, não quer dizer que a pessoa esteja... Sim, que a pessoa às vezes nem pensa nisso, mas Exatamente. Quando dá conta, se estiver atenta, já fez, não é? Exatamente. E, portanto, acaba por andar ali a correr, a apagar fogos em todas as áreas, em todas as zonas. E o que eu faço é ensinar aqui algumas estratégias de ser mais ponderada, a delegação, que é muito importante. Por exemplo, eu tenho muita relutância quando chego ao pé de algumas pessoas, às vezes em grupo, outras vezes individualmente, e realmente ficam delegar, mas e se a pessoa não faz tão bem como eu? E se o resultado... Depois corre mal, e depois como é que vai o negócio? Só que nós, para delegarmos, temos de seguir também um passo a passo, que é isso que eu ensino até num dos cursos que eu tenho, que é o passo a passo para a delegação. Não é eu chegar, entregar uma tarefa à pessoa e dizer, olha, adeus, e agora vou-me embora, desenrasca. É da tua O que é que se costuma dar como dicas? Portanto, este aspecto aqui da delegação passa por um passo a passo, não é? Primeiro, perceber o que é que pode ser delegado e o que é que não pode ser, porque realmente há tarefas e funções que não podem ser delegadas. Depois, muito aqui também, fazer uma avaliação prévia, ou seja, o que é que eu quero delegar e a quem e como é que está a minha equipa, quem é que realmente pode responder a esse tipo de tarefa que eu tenho. Depois também começar sempre do mais simples para o mais complexo, ou seja, mais vale eu começar devagar e delegar uma pequena tarefa e perceber... Para ver como é que corre, não é? Exatamente. Um bocadinho fazer experiência, tentativa e erro? Ou tentativa sem erro? Tentativa sem erro. Pelo menos as orientações que eu dou é para não haver erro. E daí ser muito importante esta avaliação. Nesta avaliação eu aconselho sempre algumas estratégias. Uma delas é, por exemplo, utilizar com a equipa o Enneagrama das personalidades, que é fazer uma avaliação, um estudo a nível de personalidade de cada colaborador. E isto permite-nos o quê? Perceber como é que eles comunicam entre si, quais são os seus talentos, os seus pontos fracos, de que forma é que podemos evidenciar e potencializar os seus pontos fracos. E isto permite-nos aqui depois também colocar cada pessoa ou dirigir tarefas que estão mais de acordo com os seus pontos fortes e não com os seus pontos fracos. Portanto, logo aqui já estamos a fazer aqui uma avaliação mais alinhada com os resultados que nós queremos. Depois, delegar uma coisa de cada vez e não várias coisas à mesma pessoa, é explicar muito bem, que é fundamental, portanto, delegar... Aqui é aquela parte da comunicação, não é? De saber bem comunicar o que é que pretende, o que é que precisa. Uma comunicação assertiva é fundamental, portanto, e estar aberto também sempre ao feedback da outra pessoa, não é? Se a outra pessoa tem dúvidas, se quer fazer questões, se não percebeu muito bem como é que é. E aqui um aspecto importante é também a pessoa não querer que o outro faça à sua maneira, ou seja, não se focar tanto no processo, mas mais no resultado. Eu não posso querer que o outro faça a minha imagem e semelhança. É importante para mim é que a pessoa tenha o resultado que nós pretendemos e que consiga cumprir, por exemplo, um prazo de entrega. Cada um tem a sua maneira de fazer as coisas, o seu método de trabalho. Exatamente.
Outro aspecto importante é haver monitorização e acompanhamento, como é óbvio. Lá está, é não delargar, entre aspas, a pessoa e abandoná-la. Portanto, temos que lhe dar aquele apoio, aquele acompanhamento na primeira fase, para que depois chegue até nós um resultado final favorável, e depois aí eu vou decidir se realmente aquela tarefa passa a ser função daquela pessoa ou não, ou se volta para mim, ou então vou escolher outra pessoa. Portanto, há aqui uma Porque poderá então não ter corrido bem, ou pelo menos a pessoa avaliou se aquela pessoa é capaz ou não. Às vezes pode não ter feito uma avaliação correta, a pessoa a quem foi delegada a tarefa pode, por exemplo, não se ter interessado muito bem pela tarefa em si. Há aqui uma série de situações que têm que ser muito bem pensadas, por isso é que eu dou o passo a passo muito detalhado de como é que se pode fazer como é que se faz, que é para realmente termos os resultados que queremos. E logo aqui permite também fazer uma melhor gestão de tempo. E depois que é um dos grandes desafios de liderar no feminino, não é? As mulheres têm muito isto da gestão de tempo, têm muitas coisas com a família, com a casa, com os filhos, não é? E lá está, é muito importante o saber estabelecer prioridades. E nós usamos uma ferramenta para isso, para a pessoa perceber, fazer ali também uma avaliação de o que é prioritário, o que é importante, o que é urgente e o que não é prioritário, mas pode ser importante, e o que é prioritário, urgente, e prioritário e não urgente. Portanto, há aqui uma série de situações que tem que se trabalhar. E é isso que ajuda também, aqui algumas ferramentas que ajudam a que a gestão de tempo, a flexibilidade, leve a resultados muito mais positivos. E eu costumo também dizer que no meio disto tudo é fundamental a mulher ter tempo para ela, porque isso vai ajudá-la como se fosse quase que a recarregar baterias para depois estar preparada. Portanto, é muito importante que a líder esteja mais focada na vertente estratégica do seu negócio, da sua empresa, da sua casa, porque, como eu costumo dizer, pode ser líder de um negócio pequeno, de uma equipa, ou somente da sua casa e da sua família, e também tem que exercer o seu poder de liderança e de poder pessoal. E fazer as coisas, não é? Exato. E então, atualmente tem 2 programas. Sim. Portanto, além o que é que tem além destes programas? Diga-nos o que é que tem, temos aqui uns minutinhos. Então, tenho o programa Alto Impacto, é um programa individual e personalizado, feito à medida da pessoa, segundo as suas necessidades. É um programa de 10 sessões com 3 meses de acompanhamento permanente. Uau. E tenho também um programa para cada de grupo. pessoa, portanto, desculpe, Sim. é para aquela pessoa. Exatamente. Portanto, a pessoa fala consigo, como é que funciona? E desenhamos todo ali um plano, numa primeira... O que é que vai ser necessário? Exatamente, como é que, portanto, são 10 sessões de trabalho e é uma sessão prévia para alinharmos tudo aquilo que é necessário trabalhar. O que é que a líder quer trabalhar em específico, delineamos melhorar, ali, exatamente, fazemos um alinhamento, um plano, digamos assim, para a evolução de todo o processo. E é explicado como é que é também esse caminho, como é que é feito esse processo, a nível de tempo e dedicação e investimento que ela precisa ter neste processo. Depois tenho um outro projeto que é o programa Amar. Que é para não as é mulheres. amor, mas amar. Amarem-se a si próprias, amar os seus negócios, a sua vida, porque é importante que a líder tenha uma vida leve e não sobrecarregada, de andar a correr porque tenho isto, porque tenho aquilo, ou porque abdicou de alguma coisa na vida, pessoal, familiar ou profissional, precisamente porque não conseguiu conciliar. E então o programa também tem 10 sessões, é feito ao longo de 3 meses, mas é um programa de grupo. Porquê que é um programa de grupo? É um programa onde são reunidas pessoas com um objetivo semelhante e, ao ser de grupo, permite ter um valor mais acessível e então chegar... Ok, portanto aquelas pessoas fazem as sessões em conjunto. Exatamente, e depois há uma vertente também individual em algumas sessões mais específicas, que são um pouco mais internas, digamos assim, que vamos atuar... E é fácil conseguir encontrar 10 pessoas aqui que tenham as mesmas necessidades? Sim. Sim, porque as necessidades vão muito de encontro, são muito semelhantes. A comunicação, portanto, batemos sempre comunicação, conciliação, vida pessoal, familiar e pessoal. Pois, pode sempre falar um tema e cada um depois adapta à sua realidade.
Normalmente o tema é sempre o mesmo, portanto eu quando faço os grupos já com pessoas que têm mais ou menos a mesma necessidade, que é para conseguirmos fazer um trabalho mais profundo. Além disto, depois tenho programas mais pequeninos, desafios de 21 dias para trabalhar a autoconfiança, a autoestima das mulheres, onde proponho todos os dias um desafio novo, coisas muito simples, que elas não precisam de investir muito tempo, porque lá está, ainda não estão no patamar muitas vezes de Gerir o tempo. e eu vou dedicar 1h30 para estar a trabalhar isto. Então ali podem fazer uma tarefa em 5 ou 10 minutos do seu dia, um desafio que tem um feedback meu diariamente e, portanto, para elas, para começar, às vezes pode ser o primeiro passo. E portanto é isto mais. E depois tenho as formações, como é óbvio, não é? Em empresas ou mesmo em grupos de mulheres mais restritos, mais pequenas, que eu faço também para trabalhar a sua liderança no negócio especificamente. E em breve vamos aqui ver nos nossos planos para o futuro. Exatamente. Portanto, vou ver se ainda é lançado este ano. 2 programas novos, que é uma mentoria, especificamente para mulheres líderes ou empreendedoras, para as acompanhar no seu processo de liderança. Portanto, é algo... Explica-me só, qual é a diferença disso que está a falar e daquele programa do alto impacto? Sim. O programa Alto Impacto é um programa... Parece que é para mulheres e é para as acompanhar, só para entendermos. O programa Alto Impacto é um programa de acompanhamento individual em que eu faço orientação. Portanto, eu faço as questões e oriento a pessoa e a pessoa depois chega à solução com a minha orientação, mas eu não dou a solução. Portanto, eu faço questões para a pessoa refletir, pensar e encontrar o seu caminho. A mentoria é um processo completamente diferente. A pessoa traz as questões, as suas necessidades, as suas dúvidas e eu dou a resposta, dou ferramentas, estratégias, informações, metodologias para elas terem o resultado que desejam. E o outro programa vai ser uma certificação em liderança, ainda não posso dizer o tema, o título, mas é em liderança, e vai englobar aqui 4 grandes temas na área da liderança, que são, digamos assim, na minha experiência e a meu ver, os 4 temas que realmente devem ser trabalhados e desenvolvidos para uma liderança de sucesso e, acima de tudo, uma liderança de futuro. Já a pensar muito no que aí vem, a nível de desafios futuros, a nível tecnológico, digital. Porque está tudo a mudar um bocadinho, não é? Sim. O mundo está a mudar e nós temos que também adaptar as líderes, porque muitas vezes há essa dificuldade, não é? Há lideranças que já vêm de família, portanto, com as crenças e o caminho de família, as metodologias até que foram passando. Foi assim que foi feito na empresa, ou seja, exatamente. For, não é? E muitas vezes surge, mas eu sempre fiz assim, porque é que hei de fazer diferente se até resultou? Claro. Mas resultou no passado, não é? Mas resultou muito bem ou mais ou menos? Mais ou menos. Então, mas podemos melhorar? Não sei, eu sempre fiz assim, isto até deu lucro. Isto até funcionou. Eles até comunicam mais ou menos. Então, mas que é mais ou menos ou que é excelente? E quando as pessoas começam ali a ver, depois até com as suas equipas, a equipa, como há pouco aconteceu, uma líder dizia-me, eu só fiz aquilo que você disse, uma coisinha muito pequenina, e um elemento disse da minha equipa, na reunião que eu fiz, disse, o que é que te aconteceu? Estás diferente. Pronto, já se notou a diferença. Numa coisa tão pequena. Temos que nos despedir, Elizabeth. Desejar tudo bom, portanto podem-nos seguir nas suas redes sociais. Exatamente, nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook e LinkedIn, embora confesso que o LinkedIn não alimento tantas vezes, porque às vezes o tempo não chega para tudo, e também no meu site vão encontrando sempre as novidades, portanto... Vão sabendo tudo e participar destes programas. E ver aqui o programa, como é óbvio. Com certeza. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, desejamos tudo bom aqui para estes programas e que mais mulheres possam aqui cada vez liderar e liderar melhor, não é, Cláudia? Exatamente. Temos que assumir aqui a nossa posição enquanto líderes, porque também temos competências e ferramentas extraordinárias para o fazer. Obrigada. Obrigada. E obrigada a si que esteve a acompanhar-nos ao longo deste programa, que foi bastante cheio, preenchido. E voltamos no próximo programa pelas 15 horas e convidamos-o a assistir. Portanto, aproveite agora o fim de semana, aproveite bem e olha... Minissérie.
minissérie, veja a minissérie, vá ao casamento se tiver, já com a roupa, e nós voltamos no próximo programa às 15 horas para dar a conhecer mais mulheres e mais projetos. Tchau, tchau. Até à próxima. Portem-se bem.